não tá sabendo, primeiro o Davi hoje ele tava bem triste, né? Por tudo que tá acontecendo com ele lá dentro da casa, os julgamentos e tal, e ele desabafou ali com a Isabelle. E ele disse o seguinte: eu fui imunizado e colocaram você no paredão. E citam em um dos pontos de ter colocado o Alegrete e Anne no monstro foi porque estavam andando comigo. O que eu faço aqui dentro que enxergam de tão ruim em mim? Eu não consigo entender. E ele ainda comentou com a Isa que tem medo de ter um AVC ou um infarto por conta dos danos causados pelo jogo, tá? E ele disse: Isa, eu vou meter o pé. Eu tô falando sério, não aguento mais não. As pessoas aqui só sabem julgar, não sabem ver o lado bom das pessoas, só sabem ver o lado ruim. Eu não aguento mais. Isso que eu estou sentindo pode ser caso psicológico, pode ser que o meu emocional esteja abalado e está me causando danos físicos. E se eu infartar? E se eu tiver um AVC? E a minha saúde, perguntou ali o Davi para Isabelle nesse momento, né, Bárbara? Então a gente já viu que de manhã, pelo menos, ele estava muito abalado. Foi no tempo certinho aqui que eu consegui botar. Né? Sim. É uma pena, né, tudo que tá acontecendo. Eu acho que é reflexo tanto do julgamento, da pressão da casa, o Davi tá sentindo o jogo, como a saúde dele que tá abalada. E aí, quando você tá doente, você fica mais sensível mesmo, né? Eu acho também importante aí o ponto que ele traz. Ele fala: e se eu tiver um infarto, se eu tiver um AVC, ele coloca essas possibilidades aí. E foi algo muito comentado aqui fora, né? Que disseram que a mãe dele disse que ele teve infartos. E aí depois falaram: foi mentira, porque a esposa disse que não e tal. Eu até recebi mensagem de um médico que acompanha a gente aqui. E ele falou: às vezes ela confundiu o princípio de infarto com infarto de verdade, né? E por isso que causou essa confusão. Mas não acredito que seja uma mentira da família. Então, é muito triste, né, tudo isso que aconteceu com o Davi, e eu fico feliz que ele não tenha desistido do programa, porque ia ser muito chato se ele desistisse. Acabou o jogo, né? Exatamente. Aí a gente tem um momento que ele foi lá no confessionário de fato para desistir, tá? Ele foi chamado no confessionário e a Isabelle disse: quando você sair do confessionário, a gente vai tomar um café da manhã. E o Davi disse: se eu não voltar mais... Aí a Isabelle: não, Davi, você só vai conversar rapidamente. E o Davi: vou arrumar as minhas coisas e vou meter o pé. E a Isabelle tentou aconselhar ele ali a desabafar com a psicóloga, que foi o que ele foi fazer. E aí deu pra escutar alguém no confessionário falando dono da porra toda. E a gente teve o áudio cortado e aí a gente tem toda a fala do Boninho, tá? Era o Boninho que estava conversando com o Davi. E ele disse: o que a gente conversou há algum tempo? Você sabe com quem você tá falando, né? O dono da porra toda. O que tá confuso na sua cabeça. E também tem outros áudios onde a gente consegue ver que o Boninho, ele questiona o Davi, falando que ele sabia que ele ia perder tudo caso ele saísse. E ainda falou: você sabe que você vai perder tudo, né? E a faculdade, enfim, você vai perder tudo. Então foi outro questionamento feito ali do Boninho pro Davi. E ele também chegou a falar pro Davi, o Davi, né, chegou a falar pra ele que ele tava se incomodando pela forma como as pessoas estavam enxergando ele lá dentro, né? Que ele não podia ser ele mesmo lá dentro por conta dos julgamentos, do jeito dele falar, de agir e tal. E daí o Boninho também pergunta pra ele: mas você é isso que eles estão falando de você? E o Davi prontamente responde que não. Então o Boninho vai falar: então pronto. Basicamente, o que você está se importando? Mostra para essas pessoas quem você é e não se importe com o que eles estão pensando, né? E daí o Davi volta. Ele sai do confessionário, dá um abraço ali na Isabelle e já vai para a piscina, tá? Então ele pulou na piscina lá e a Isabelle falou para ele ter força e ele já mudou completamente o semblante dele depois de ter essa conversa com a psicóloga, tá? A psicóloga, eu acho que ela atua muito bem, é um excelente profissional e conseguiu convencer o Davi. E depois teve até questionamentos do pessoal lá dentro. Deixa eu já mostrar pra vocês. Foi agora há pouco, tá? Durante o raio-x, os brothers comentaram sobre a melhora de estado da saúde do Davi. E o Michel perguntou: nossa, o remédio que o Davi tomou foi bom, hein? E a Pitel: renasceu. E o Michel disse: porque ele mudou completamente. Basicamente ele recalculou rota depois dessa conversa que ele teve com o Boninho. Muita gente está até comentando que pode ter sido uma interferência, né, Bárbara? Externa, para favorecer o Davi lá dentro do jogo, porque ele falou diretamente com o Boninho, e o Boninho, de certa forma, conseguiu convencer o Davi. A gente viu como é que ele estava mal ontem, viu como é que ele estava mal hoje, durante a festa, e simplesmente ele saiu do confessionário revigorado. Outra pessoa disposta a ir pro jogo, disposta a mostrar o lado dele, fazer as brincadeiras dele da mesma maneira. Então, foi isso. E aí a gente tem até uma conversa aqui dele também. Pode falar.
Não, é porque eu ia dizer que, como eu comentei, eu acho que é uma mistura, né, da situação dele de saúde com a pressão do jogo. Quando eu vi que o Boninho conversou com ele, nesses cortes de Instagram e tal, eu cheguei a acreditar que ele tinha dito que o Davi era o dono da porra toda. Mas depois deu pra entender, né? Por isso que é importante até a nossa live Sim. aqui pra explicar pra galera que às vezes só vem alguns cortes por aí, de que o Boninho tava falando dele próprio, né? Tipo, ó, você sabe com quem você tá falando? É o dono da porra toda, ou seja, sou eu que vim aqui falar com você, né? E eu acho que foi válida essa tentativa de fazê-lo não desistir do programa. Eu acho que o Davi é um grande personagem do jogo, é o protagonista do programa, né, até aqui. E ele não chegou a apertar o botão. Eu acho que quando aperta, aí não tem mais chance, né? Mas como o botão estava vermelho, valeu essa conversa. E nada do que o Boninho falou eu acho que seja tão grave, né? Pelo menos do que foi vazado, do que a gente ouviu. Porque quando ele diz, você é isso que as pessoas estão dizendo, ele não tá falando, olha, aqui fora a gente viu que você não é isso. Não, ele questiona e deixa para que o Davi responda, né? E aí ele Sim. mesmo chega à conclusão de que ele não é aquilo, então ele vai mostrar para as pessoas que ele não é e vai continuar no game.